Olá, eu sou Paulo Cruz, veterinário homeopata e represento a Orgânica Homeopatia. Tudo bem? Esse é o nosso informativo homeopático número 9. Depois de uma breve ausência, estou retornando com um assunto que, de certa forma, é um atrevimento, pois quero falar um pouco da homeopatia aplicada no ser humano. Evidentemente que, como veterinário, eu devo me ocupar com os animais, mas recentemente tive contato, através da leitura, com um médico psiquiatra alemão de nome Rüdiger Dahlke, que me fez compreender a estreita ligação entre alma, consciência, corpo e homeopatia. Apresentei esse assunto pela primeira vez aos companheiros da Orgânica no decorrer de dezembro do ano que recém passou, com o objetivo de compartilhar minhas sensações recentes em relação ao tema. O assunto é complexo, mas vou tentar resumir. Ele afirma que doença no ser humano se manifesta devido ao que subjaz no nosso inconsciente. Mas não apenas isso, e sim o que, sendo desconhecido da consciência, impede que sejamos plenamente inteiros de tudo que há no mundo. O bem e o mal, o masculino e o feminino, o amor e o ódio, a verdade e a mentira, o trabalho e o ócio, etc. Enfim, todas as situações de polaridades que, quando um dos lados é negado e jogado para o inconsciente, se torna o que o autor chama de sombra. E é ela que, em última análise, produz a doença. Mas então, os animais não deveriam adoecer, pois, sendo seres sencientes, não têm consciência, e muito menos inconsciente. Então, não tendo consciência, não adoeceriam? Não. Não é bem assim. Nada impede que um ser vivo adoeça devido a causas físicas, e isto vale tanto para animais como para seres humanos. Com os animais, acontece a miúde, principalmente com os domésticos, que, privados de um ambiente natural e submetidos a condições que contrariam a natureza das espécies, adoecem das mais variadas formas, inclusive com claros sintomas mentais. E é um caso notável nos dias atuais de cães que, humanizados em demasia, começam a adoecer de doenças semelhantes aos humanos. Tal fato não acontece na vida selvagem, onde animais vivem em harmonia e em perfeita integração com o meio ambiente. Mas, voltando ao assunto ser humano, o autor afirma que é a alma que, ao enfrentar um desequilíbrio na sua energia e ao esconder, eu diria, recalcar, algo que é da sua natureza, mas que a consciência não reconhece, que o sintoma vai se manifestar no corpo, ou seja, é a alma que, estando doente, que vai refletir na forma física a doença que aquele organismo tem possibilidade de sofrer. E isso fecha com o aforisma frequentemente citado na homeopatia, de que um organismo não adoece daquilo que quer, mas simplesmente adoece daquilo que pode. Ou seja, nascemos para ser saudáveis, e os animais também. Mas, na medida em que as circunstâncias não são favoráveis, principalmente as psicológicas, as mentais, adoecemos. Diferentemente de algumas correntes da escola médica tradicional, que negam por completo a utilidade da homeopatia, ele traça e demonstra o quanto ela, a homeopatia, pode ser valiosa. Assim como, por outro lado, enquanto muitos homeopatas se recusam a usar produtos alopáticos, o autor não hesita em usá-los, sempre que há risco de vida. Entretanto, na área psiquiátrica, ele refuta por inteiro o uso exagerado de medicamentos alopáticos. Critica
pesadamente a medicina convencional, onde o uso descontrolado de antibióticos, de anti-inflamatórios, de antialérgicos, etc., onde curar não curam e apenas fazem suprimir os sintomas. Daí que as pessoas estão cada vez mais doentes, pois se a doença que ele afirma ser apenas uma manifestação da alma, clamando por ser ouvida, e não é, certamente encontrará um outro caminho para se manifestar. Assim é, por exemplo, com as doenças de pele. E aproveitando para voltar ao campo da veterinária, elas são cada vez mais comuns em cães altamente humanizados que, quando combatidas com corticoides, se escondem momentaneamente, retornando cada vez mais fortes e, quando não, em órgãos mais internos e vitais. E é então que a homeopatia, por ser semelhante e por ser um medicamento energético, que, quando bem escolhido, pode vibrar na mesma sintonia que a doença, fazendo com que a consciência, ou a senciência, no caso dos animais, possa resgatar aquilo que o organismo precisa aprender para retornar à unidade da qual nunca deveria ter saído. No caso dos seres humanos, e aí reside o meu atrevimento em abordar esse assunto, está na hora de reconhecermos nossas imperfeições. O tal do pecado original, não abordado pelo viés do cristianismo, mas pelo lado mitológico e antropológico. Esse lado que nos impede de ser completos, na medida em que, inconscientemente, deixamos de perceber o todo e nos tornamos parciais, recalcando para sombras, conforme nos ensinou Jung, um dos pais da psicanálise, que muitas das características pessoais que não queremos reconhecer estão ali escondidas naquilo que ele chamou de sombras. Finalmente, depois de muito ler e reler a monumental obra de Hahnemann, no caso, o pai da homeopatia, penso ter alcançado a entender um pouco o que ele quis dizer no parágrafo 9 do órgão. Ele disse: no estado de saúde, a força vital, espiritual, autocrática que dinamicamente anima o corpo material, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica em suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da nossa existência. No meu entendimento, alcançar os altos fins da existência é se tornar inteiro, compreendendo a dualidade que existe em todos nós e que, por fim, nos permita o encontro com o todo. Deus para muitos, e para mim, o encontro com o infinito, com o insondável, mas que nos levará de volta à origem, à união com o todo, onde, de acordo com as teorias quânticas atuais de tempo e espaço, nos levará à integração com o cosmos, onde a eternidade não é um tempo infinito, mas sim a total ausência do tempo. E qual é a solução? Bem, a solução não é fácil e não há uma receita pronta. Segundo o autor, ao qual me referi no início, consiste em observar e se esforçar para conhecer a sua própria natureza. O antigo aforisma grego, que estava colocado no templo de Apolo em Delfos, resume tudo. Conhece-te a ti mesmo. Digo eu, no interior de cada um de nós está a solução. É isso. Não há como crescer se não houver esforço. E isso serve para todos nós e em todas as etapas da vida. Perdoem a petulância de, como veterinário,
me aventurar a falar de doenças em humanos, mas eu não ficaria em paz se não o fizesse. Abraço e até o próximo vídeo.